Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Vitor Barbosa e eu já trago para vocês uma ferramenta que ajuda bastante quem já investe ou quem quer investir em fundos de investimentos imobiliários, os FIs. Basicamente são fundos que você compra cotas de imóveis. Você pode comprar cota de shopping, de centro comercial, de hospital, de hotel. Então é uma forma de você diversificar e até aqui na própria página desse site que eu trago para vocês, que é o Clube FI, você consegue ver uma explicação geral sobre o que são os fundos imobiliários, como eles funcionam. Para aproveitar mais o tempo do vídeo, eu vou falar mais sobre a ferramenta. Mas se alguém tiver algum comentário, alguma dúvida sobre fundos imobiliários, só colocar aqui embaixo também. Mas basicamente é uma forma que você vai investir pelo home broker da sua corretora ou do seu banco. São investimentos em cotas, então eles são mais acessíveis. Não preciso comprar o shopping inteiro para ter esse tipo de investimento. Compro uma parte desse shopping, justamente pelo computador, pelo celular. Eu tenho um percentual de aluguel que eu recebo todo mês referente a essa cota. É uma forma de investir em imóvel, então você está se protegendo contra a inflação, porque o imóvel caminha com o seu índice de inflação. Os custos são menores do que investir num imóvel em si. Aqui você tem custos só sobre o rendimento quando você vende. Não é igual quando você compra um imóvel, que você tem aqueles custos básicos com ITBI, certidões, cartório, etc. O aluguel mensal que você recebe, ele é isento e você consegue ter frações de um grande imóvel. Aproveitando o site, então logo quando você entra, você vai ter aqui esse menuzinho. Em fundos imobiliários, você consegue ver uma listagem. Vamos aproveitar essa tela aqui. Essa listagem ela vai mostrar os fundos que estão sendo negociados. E esses fundos, porque eu falei para vocês que eles precisam ser comprados por corretora, porque eles são negociados na plataforma da Bolsa de Valores, na B3. Então você precisa ter um home broker para fazer essa compra. Aqui é a lista deles. Então, basicamente, você tem como ações, os fundos imobiliários também têm os códigos para serem negociados em bolsa. Então, são 4 letras e o término em 11. O nome do imóvel, do fundo, o valor da cota hoje. Então, você consegue comprar a partir de uma cota, data de abertura da venda dessas cotas na bolsa, o valor que era negociado nessa época, o segmento e quem administra. Então aqui a gente tem uma extensa lista. Aí reparem que tem alguns que o valor de abertura é maior que o de valor atual, e em alguns casos o contrário. Então, por exemplo, se a gente pega aqui no começo, boa parte deles vale mais do que foi negociado inicialmente. Só que tem alguns casos que você pode ver um valor menor do que foi negociado. Então aqui a gente está falando, por mais que tenha um rendimento de aluguel mensal, e a ideia é que a inflação vá fazendo o seu imóvel se valorizar, que a gente já está entrando na ideia um pouquinho da renda variável. Não é tão volátil quanto ações, mas a gente vê uma certa variação nos preços. E aí, por exemplo, gostei de alguns deles, eu posso clicar para seguir, para acompanhar sempre no meu feed de notícias e por e-mail para receber sobre esse fundo. E clicando em qualquer um deles, vai abrir a página do fundo, que aí tem uma série de informações. Tem uma parte inicial com os comentários, aí você vem cotações, que eu acho que é uma parte bem bacana, que você vê a variação do preço dessa cota ao longo do tempo. Então você vê quanto ele já teve de máxima, quanto está hoje. Posso filtrar por períodos de tempo diferentes, então no mês, como ele se comporta, no ano, aquele que estava anteriormente. O score, esse é legal porque os usuários vão avaliar o fundo de acordo com esses requisitos, e aí você vai ter uma página de score dos fundos, de 5 estrelas até 1 estrela. Então também te ajuda a dar um direcionamento de acordo com a opinião dos investidores e usuários desse fundo. Dividendos, aquilo que eu falei para vocês, o aluguel mensal que você recebe. Então, para esse fundo de R$ 357,99, uma cota, você recebe todo mês, a cada uma cota, em torno de 1,88. Só que esse número pode variar para mais ou para menos, conforme o gráfico. No caso, no último ano ele está subindo, só que também se a gente for pegar no todo,
A gente vê que teve um período de crise aqui e agora que ele está voltando a subir. Ele já teve um auge lá atrás. Valor patrimonial também é interessante olhar, que é o valor que esse imóvel realmente vale e o valor que ele está sendo negociado. Então, o valor patrimonial desse imóvel é de R$ 406,98, mas agora essa cota está sendo negociada a R$ 357,99. Então, aqui a gente vê essa relação que ele está sendo negociado a menos do que ele vale. Em alguns casos é o contrário. Então, aqui também você já tem essas informações explicadas, até como caminhou essa ideia dessa variação. Liquidez, como está sendo negociado em bolsa de valores e é um volume em pequenas cotas, então a liquidez é maior do que a de um imóvel tradicional. Comprar e vender um imóvel tradicional significa que você tem uma baixa liquidez, não é tão fácil vender o imóvel. Aqui, como você está negociando frações de cotas numa plataforma de bolsa, reparem que o volume de negociação por mês ele é bem mais alto. Você vê a cota é de 300, o volume foi de quase 12.200, então tem um volume bacana que aumenta a liquidez, mesmo falando de imóvel. Em ativos, a gente vai ter alguns fundos que são de um único imóvel e boa parte deles que são de mais de um imóvel ou de outros títulos. Então, por exemplo, esse em específico, 35% é do edifício Torre Vargas e 64% é do edifício Torre Boa Vista. Então, a gente também tem essa noção que eu estou diversificando dentro de uma única cota. Tenho fotos do imóvel, tenho a relação da vacância, que é quanto do imóvel já está sendo ocupado ou já tem ocupação, e quanto ainda está disponível. Então, nesse caso, 8,81% está disponível, e a parte de relatórios. Os usuários do Clube FI, eles podem criar carteiras, essa carteira ela pode ser privada, só para você, ou pode ser carteira pública. Aí você pode deixar aqui acompanhar a carteira das pessoas. Por exemplo, essa daqui, eu consigo ver do que se refere essa carteira, quais são os fundos que compõem ela, como ela se comportou. Por exemplo, essa é uma carteira. Já comentei com vocês, tem a parte de relatórios também. Você pode acompanhar alguns relatórios. Tem cursos também aqui dentro da plataforma. E tem o ranking da própria plataforma. O ranking FI você consegue filtrar. Eu quero filtrar pela variação do preço, pelo valor patrimonial em relação ao preço de negociação, pelo percentual de dividendos. Então, consigo ter uma ajuda na hora de escolher qual fundo comprar. E, por fim, para usar a plataforma, existem 3 formas. Você pode pensar na forma gratuita, que basicamente, você consegue participar em fóruns de discussão, em assembleias, e é uma coisa mais restrita, você não vai conseguir ver alguns dados. Nas versões pagas, aí tem a FI Data e a Data Plus, aí você tem o que tem de diferença em cada uma. Basicamente, a Data está R$ 15,90 por mês e a Data Plus está R$ 24,90. Aí as ferramentas, o que tem e o que não tem. Acho que basicamente quem já investe ou quem pretende investir nesse tipo de fundo, vale a pena ter uma plataforma dessas que ela te ajuda a escolher frente àquela lista extensa de fundos que existem. Então é uma boa forma de diversificar e você tem uma boa ferramenta que te ajuda nisso. Se alguém tiver alguma dúvida sobre a ferramenta ou sobre fundos imobiliários, só deixar aqui nos comentários. Um abraço a todos e até o próximo.